Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio, do EliteCast, mais um episódio aqui especial. Temos aqui uma convidada ilustre e estamos gravando aqui esse podcast aqui nos nossos estúdios aqui no Estúdio Elite. Então, você que é de São Luís ou que esteja passando por aqui, queira gravar aí o seu curso, o seu podcast, nós temos aqui toda a estrutura para você. E hoje veio aqui a São Luís uma professora, engenheira, grande profissional, e eu não podia perder a oportunidade, de gravar esse podcast com ela. E um detalhe, só uma curiosidade, ela já tinha me convidado para fazer um podcast lá na cidade dela, em São Paulo, mas problemas de agenda a gente não tinha conseguido, então conseguimos realizar. Priscila, seja muito bem-vinda aqui a São Luís, aqui é a nossa estrutura, o nosso espaço. Se apresente para a turma aí, para poder a gente começar esse bate-papo. Muito bem. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Parabéns pelo seu estúdio. Realmente tem uma super estrutura aqui, que é muito bom para a gente poder gravar, como você comentou, cursos e podcasts, porque aqui tá realmente fantástico, equipamento de ponta. Agradeço, então, pelo convite, agradeço pela parceria, pela amizade. É sempre uma honra estar ao seu lado, viu? Show de bola. Agora fala um pouquinho quem é a Priscila aí, para quem eventualmente não te conhece. Conta um pouquinho da tua história aí, como é que tu chegou aonde você está. Inclusive, você estava até fazendo uns stories aí sobre a tua evolução nesses últimos 4 anos. Então conta um pouquinho pra gente aí, como é que você chegou nesse patamar. Bom, eu sou engenheira civil. Eu trabalho numa área bem específica da engenharia civil, que é a área da impermeabilização, que é aquele serviço que a gente faz para proteger a estrutura para não ter infiltração, umidade. Pois bem, faz 15 anos que eu atuo só nessa área. Só que durante essa minha trajetória, boa parte dela foi como CLT, foi como funcionária de outras empresas. O que foi muito bom para minha carreira, não estou aqui sendo ingrata à história que eu tive, só estou aqui hoje por tudo que eu passei ao longo desse tempo. Porém, chegou um momento da minha carreira que eu estava numa fábrica de impermeabilizantes como responsável pela área técnica e comercial a nível Brasil, só que era uma empresa pequena, eu não tinha muita possibilidade de crescimento, eu não poderia ali ter cargos mais elevados, aprender mais, eu estava há 4 anos nessa empresa, e eu falei, e agora? O que eu faço? Eu tenho 2 filhos, Graças a Deus são minhas bênçãos, que inclusive estão aqui. E aí eu comecei a buscar outras oportunidades. E chegou uma oportunidade numa fábrica multinacional, na minha área também, para cuidar da área da impermeabilização de usinas hidrelétricas. E essa oportunidade eu ia rodar o Brasil inteiro. Mas como é que você faz isso tendo 2 filhos pequenos? É complicado, E meu marido na época também trabalhava viajando. Então os 2 iam trabalhar viajando e as crianças? Quem cuidava? Quem ia educá-los, estar presente? E aí, naquele momento, eu fiquei frustrada, porque eu queria continuar aprendendo, queria continuar desenvolvendo o meu lado profissional, mas não queria deixar de lado o meu lado maternal, os tesouros da minha vida, a coisa mais importante da minha vida. E aí eu comecei aquela frustração, esmiuçar ela, e comecei a postar nas redes sociais para ver se dava uma movimentada na minha vida. E daí, Murilo, eu fui picada pelo mosquito do empreendedorismo. Eu cheguei para o meu marido e falei, olha, não dá mais, eu tenho que empreender, eu tenho que montar a minha empresa para eu conseguir dizer qual é o meu limite, para eu conseguir traçar o caminho que eu quero, para eu conseguir ter o resultado em função do meu empenho. Porque quando você empreende, você tem bastante trabalho, não é fácil, não estou aqui falando que é fácil, porém o resultado é seu, Verdade. Foi aí que a gente montou um plano de negócios, a gente mapeou todo o mercado, foi uma coisa bem profissionalizada mesmo. E eu montei a Obra Seca, e hoje nós temos uma equipe dentro da Obra Seca, então eu passei de funcionária para alguém que gere pessoas, que é um baita desafio, mas tudo mudou, de verdade. Nesses últimos 4 anos, tudo mudou na minha vida. Bem, isso que a Priscila falou é muito importante, porque assim, durante a faculdade, Priscila, a gente, quanto técnico, a gente aprende a parte técnica, mas a gente não aprende como vai ganhar dinheiro com aquilo. Então, 99% dos profissionais, isso é no Brasil, não apenas no setor de engenharia, tá? Eu estou falando da engenharia aqui, mas pode ser qualquer outra profissão. A gente é formado para se tornar empregado. A gente sai da faculdade e a única perspectiva da maioria é procurar emprego. Como hoje os empregos eles estão cada vez mais raros, Exatamente porque a própria legislação ela flexibilizou. Hoje é muito mais fácil
alguém contratar para prestação de um serviço em específico, contratar como PJ, por exemplo, do que contratar como CLT. Então, como essas vagas elas estão cada vez mais escassas, o que nós vemos muitas vezes é uma frustração muito grande dos profissionais. E assim, tanto eu quanto a Priscila, eu também, né, Priscila, comecei a minha carreira como CLT desde do 15 dias antes de me formar até há 3 meses atrás, eu sempre fui CLT, embora concursado também era CLT. E é claro que a CLT, ela te dá algumas possibilidades, que primeiro, de certa forma, existe uma certa ali estabilidade na tua vida. Ah, mas Murilo, na empresa privada não tem estabilidade. Não estou falando de estabilidade de cargo, mas pelo menos tu sabe ali que enquanto você estiver desempenhando, você vai ter um salário no final do mês e você então pode, de certa forma, planejar a tua vida, o que um empreendedor muitas vezes não consegue, porque é uma oscilação muito grande ali, tem mês que a gente vai bombar, tem mês que vai ter mais dificuldade, e a gente também não é treinado para isso, né? Para poder realmente administrar uma empresa. No teu caso, tu teve sorte que o teu marido aí é especialista em gestão, mas em geral tem muita gente que às vezes tem um conteúdo técnico bem aprofundado, mas na hora que vai montar uma empresa quebra, porque não tem essa gestão, não tem essa questão, né, do cuidar de pessoas, de gerir pessoas, e é muito complicado, a gente sabe disso. Enfim, então a CLT ou até mesmo um concurso público, ela pode te dar essa segurança e esse aprendizado, porque como tu falou, que tu aprendeu em 15 anos lá trabalhando para outras empresas, né, a bagagem que tu adquiriu te possibilitou também, né, depois usar esse conhecimento para crescer o teu negócio, né, para realmente tudo aquele esforço que você gera realmente seja um resultado diretamente para você. Então, você que está aqui assistindo a gente, né, pense sempre nisso. Primeiro, enxergue essas outras oportunidades, tá? Para que você não seja frustrado, tentei emprego, não consegui, então comece a buscar essa outra via. E agora eu vou dar um recado para você aí que é CLT ou que é concursado. Eu sei que tem gente que vai ficar até se aposentar como CLT ou como concursado e tá tudo certo, porque cada pessoa tem o seu perfil. Mas pense também na possibilidade de você, assim como eu, por exemplo, e a Priscila provavelmente também, de já começar a pegar aquele teu conhecimento adquirido e monetizar como uma atividade paralela. E aí, quem sabe, em algum momento, você cria, né, a coragem, e não apenas a coragem, porque às vezes a coragem, a motivação é muito bacana. Vai lá, empreende. Não, mas te prepara para isso. Então, Murilo, não foi do dia para a noite que eu decidi, eu vou largar aqui meu concurso e vou sair para empreender. Não, eu comecei primeiro de forma paralela, me preparei de todas as formas, tanto no nível financeiro, de ter uma reserva de emergência, também do nível de conhecimento, para que eu pudesse tomar essa decisão. Não pode ser um salto no escuro, não é isso, Priscila? Sim, 100%. No meu caso, eu não tinha essa reserva. Eu fui com dívida mesmo. Porém, antes de tomar essa decisão, a gente fez um plano de negócios. E nesse plano de negócios, a gente mapeou todo o mercado, viu quais eram as oportunidades que eu poderia atuar, viu o tamanho do segmento, viu quais meus concorrentes que já estavam, quais coisas positivas e negativas. Então, a gente estava com realmente um mapa na mão. Então, eu precisava só executar aquele mapa. O certo seria eu ter feito igual a você, ter me preparado financeiramente para poder dar esse salto. Mas a minha frustração estava muito grande. O meu desejo estava muito grande, então eu precisava tomar uma ação. Então, é sempre bom a gente se preparar. Com certeza. Sempre bom. Financeiramente, melhor ainda. Quem não tem a possibilidade de se preparar financeiramente e quer dar esse salto, como você falou, pelo menos se prepare com o que a faculdade não ensinou, que é o que você está dizendo, que é entender o mercado. Inclusive, o Sebrae dá esse suporte de forma gratuita. Empretec, parece uma coisa assim. Exatamente, de forma gratuita. Então, por mais que a gente não tenha esse conhecimento, e a maioria dos profissionais da construção civil não terão mesmo, a gente precisa disso. É como o nosso alimento do dia a dia do empreendedorismo, não tem jeito. Isso é outra coisa interessante que a Priscila comentou aqui, porque assim, é lógico que no meu caso eu tive esse conforto, né, de conseguir fazer uma reserva financeira para que eu pudesse, né, então, já
estando com essa atividade paralela, conseguir me jogar realmente no empreendedorismo. Mas tem gente que realmente não tem nem a possibilidade, que só tem aquela opção. E aí o que é importante? Para evitar, né, uma dor de cabeça, uma frustração, é sempre importante você se preparar, como a Priscila comentou. Então existem também, né, esses cursos, né, no próprio Sebrae, mas você pode também, né, já foi na propaganda aqui do nosso colega, do teu marido, preparar um plano de negócios, né, para que você não saia aí totalmente no escuro. É muito comum, às vezes até colega que era do banco, às vezes se aposenta e recebe lá aquela indenização, aquele negócio. Ah, vou montar um negócio. Aí, sei lá, monta uma padaria, uma sorveteria, mas nunca geriu nada. E aí, muitas vezes, isso também dá em frustração, tá? Então, é outra dica para você. Se for necessário, se você entender que você quer ter mais segurança ainda na montagem do seu negócio, contrate um profissional especializado para fazer um plano de negócio, para identificar se realmente, como a Priscila comentou, quem são seus concorrentes, quais são as oportunidades no mercado. Isso é de fundamental importância. Agora, Priscila, essa questão, né, tu sempre fala sobre as redes sociais e muito legal que ela teve no nosso evento lá em São Paulo, que ocorreu agora recente, e ela fala que para as pessoas postarem nas redes sociais, né? Como é que é aquela frase que tu fala? Investindo no meu CPF para valorizar meu CNPJ. Toda vez que a gente está estudando, correndo atrás de um conhecimento, a gente precisa divulgar isso. Aí a frase é: posta e marca que você está investindo no seu CPF, que você está estudando, porque isso vai valorizar o seu CNPJ. Então pronto, ó, já aproveita aí, ó, já posta, já faz aí um print, um vídeo, né, uma selfie. Marca a aí, gente. Marca a gente e coloca aí, investindo no meu CPF para valorizar meu CNPJ. Pronto, então posta aí, turma. E uma coisa interessante, né? Eu falo muito isso também, tá, Priscila? Porque assim, eu também, sempre que eu estou fazendo alguma palestra, algum curso, eu sempre também peço o pessoal postar a foto. Ó, posta a foto aí, diz que você está fazendo um curso de avaliação de imóveis, por exemplo. Porque de repente, pessoal, tem alguém aí na tua rede que está precisando de um serviço como esse e nem sabe o que você faz, né? Por exemplo, no meu caso da avaliação de imóveis, tem muita gente que acha que é o corretor que faz. Então, você que é engenheiro, que é arquiteto, está estudando sobre um assunto, poste. E eu percebo muito, Priscila, que as pessoas, às vezes, elas têm vergonha de postar que estão estudando. Exato. Olha que interessante. Eu falo assim, pessoal, posta aí uma foto, né? Marca aí nosso perfil, diz que está estudando avaliação de imóveis. Tem gente que eles acham que a gente é bobo. Ele cria melhores amigos, ele me bota nos melhores amigos e posta nos melhores amigos, só para dizer que ele postou, mas ele tá com vergonha de mostrar para todo mundo que ele está estudando. E aí, sobre isso, Priscila, eu quero aproveitar e falar sobre o quanto isso foi importante para você, porque eu sei que você foi descoberta através das redes sociais por uma até influência que te contratou, pagou passagem, tudo para você e resolver o problema dela. Então, fala um pouquinho sobre a importância das redes sociais aí para a tua carreira. Perfeito. Às vezes, a gente acha que só pelo fato de ter 100, 200, 300 seguidores, que ninguém vai ouvir a gente. Mas não é o caso. Se tiver 100, 200, 300, são 300 pessoas. São 300, 400, 500 pessoas que têm possibilidade de você vender o seu trabalho. E aí a gente tem a maior facilidade de postar um prato de comida que está comendo. A gente tem a maior facilidade de postar uma cervejinha na beira da praia. Não tem nenhum problema de postar isso, né? Só que quando a gente está estudando, que é o que você falou, a gente muitas vezes tem vergonha, porque não, e se acharem que eu não entendo e por isso que eu estou estudando? Mas é o contrário. A partir do momento que a gente entende que a gente nunca sabe tudo, e que a gente sempre precisa estar em constantemente evolução, aprendendo, estudando, a gente entende que estudar faz super parte do processo e quando você mostra para o seu potencial cliente que você está estudando aquele assunto, você já aumenta a sua autoridade dentro daquela pessoa. Então ela fala, olha, avaliação de imóveis, outro dia eu vi o Murilo postando que ele estava fazendo um curso, eu acho que ele vai poder me ajudar nesse assunto, porque a gente tem multidisciplinas na nossa vida, né? A gente precisa lidar com alimentação, com psicologia, com pediatra para filho, com aluguel, a gente precisa lidar com muitas questões, então a gente tem que ter muitos especialistas na nossa cabeça. Mas se em avaliação de imóveis não tiver ninguém na minha cabeça, na hora que eu precisar, eu não vou lembrar de ninguém. Agora, se eu vi que o Murilo está postando sobre aquilo, mesmo que seja um estudo, eu vou lembrar, vou conectar que o Murilo é dessa área.
E aí você começa, como eu falei, a aumentar a sua autoridade perante aquele potencial cliente, porque ele sabe que você investe em estudo, você está se atualizando, você está buscando novas tecnologias. E isso é tão poderoso que, como você falou, eu estava, acho que com uns 7 mil seguidores, e eu recebi uma mensagem da Tainara Ogê, maravilhosa. Que é daqui de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Ela com 6 milhões de seguidores mandou um direct pra mim. Eu falei, ai, deve ser... É golpe. É golpe. Ela mandou mensagem falando, olha, eu comprei um apartamento na cobertura e tá com infiltração. Quanto é que você cobra pra vir aqui, em São Luís do Maranhão? Nunca tinha vindo aqui, lugar maravilhoso. E aí eu fiquei em choque, né? Eu falei, e agora, cobro ou não cobro? Meu Deus, é a Tainara Ogê, acho que eu vou lá de graça. Eu fiquei nessa autossabotagem, porque na verdade é isso, né? Porque a gente tem que ser o primeiro a valorizar o nosso trabalho. Mas aí depois eu fiz uma conta bem rápida de quanto que eu deixaria de ganhar se eu viesse para cá. Ou seja, além de gastar, eu também ia deixar de ganhar, porque eu ia deixar de pegar outros trabalhos em São Paulo, ia deixar de dar sequência nos trabalhos já em andamento. Eu falei, quer saber? Tudo na minha cabeça, né? Estou muito grata, mas eu vou mandar uma proposta. Mandei a proposta para ela com deslocamento, hora técnica, passagem, hospedagem. Ela topou na hora. E aí vim. Aí tu pensou assim, cobrei barato. Aí vim, conheci esse lugar maravilhoso. Ela estava com um monte de infiltração no apartamento que ela estava reformando, inclusive. Fizemos várias reuniões. No fim, ela postou lá no comentário lá no meu Reels falando problema resolvido com sucesso. Me mandou alguns directs com áudio. Foi incrível. E eu só cheguei até aqui por conta das mídias sociais. Então, tem profissional aqui em São Luís do Maranhão que entende de impermeabilização? É claro que tem. Mas está posicionado no digital? Por isso que é importante a gente estar posicionado no digital. Por isso que a gente precisa passar a mensagem correta para o nosso cliente. Precisa passar a mensagem de que eu invisto em estudo nessa área. Precisa passar a mensagem que eu sou especialista naquela área. E só consigo fazer isso de forma estratégica, mostrando para o meu potencial cliente que eu existo e que talvez eu possa resolver o problema dele. E detalhe, ela não me seguia, tá? Quem me seguia era o pai dela, que é juiz. Olha só. Aleatoriamente ele me seguia. Quando ela comprou o apartamento na cobertura e falou pro pai que estava com infiltração, ele falou, chama essa menina aqui. Aí ela começou a me seguir e tudo aconteceu. E ela saiu na revista Vogue, só para concluir essa história. Linda a casa dela, ficou maravilhosa, com uma marcenaria incrível, que não pode ter uma gotinha de umidade, né? E ela falou assim, eu tô me sentindo uma adulta muito funcional, porque eu consegui fazer a minha reforma sem ajuda, porque ela falou, geralmente você faz uma reforma porque casou, porque vai aumentar a família, e você compartilha com alguém aquele estresse que é uma reforma, né? E ela não tinha ninguém para compartilhar, porque é a casa dela. Ela falou, mas eu tô me sentindo uma adulta muito funcional, inclusive eu tô entendendo muito de impermeabilização. Ela falou isso na entrevista dela, achei o máximo. Então, ó, presta atenção, pessoal, é muito importante investir nisso. Hoje, aqui, pensa você aí. Quando você precisa ir, por exemplo, num médico, geralmente você faz o quê? Eu vou olhar aqui a rede social do médico. Então, hoje, quase as pessoas não dão mais um Google, né? As pessoas olham no Instagram a rede social daquele médico, ver como é que ele se posiciona. Eu tenho certeza que você faz isso, porque eu faço, né? Se eu vou determinado médico, eu sempre vou primeiro no Instagram dele. Então, é muito importante que você se posicione no digital. E assim, principalmente quem é mais jovem, né? Sempre vai ter aqueles colegas que vão ficar zoando. Olha aí o blogueirinho e tal. Cara, abstrai que isso aí não bota dinheiro no teu bolso. Abstrai, depois de um mês eles vão se acostumar com o seu novo posicionamento nas redes sociais. E não se preocupe porque os teus primeiros vídeos, os teus primeiros posts vão ser ruins mesmo. Assim, olha os meus primeiros lá, eu morro de vergonha. Mas é uma escalada que a gente tem que passar. Então, invista realmente nisso, tá? Tire um tempinho da sua agenda diária para você alimentar suas redes sociais, porque isso pode render frutos. Tá aqui, a Priscila acabou de comentar isso. E uma coisa muito importante que a Priscila também bateu na tecla, tá? Quando a gente fala assim, né? Por exemplo, a Priscila tem curso online, eu tenho curso online, a gente tem pós-graduação. Aí tem gente que fala assim, poxa, não aguento mais fazer curso porque o retorno não vem. Mas você precisa entender o seguinte, tá? Todo profissional que chegou num determinado nível de referência, de autoridade, foi com base no estudo. Se você conhecer outra forma de ascender sem ser estudando, me conta,
porque eu vou querer também. Aqui foi muitos anos de estudo. E só para poder contextualizar essa história, para a gente chegar aqui no nosso próximo assunto, eu fui tirar férias esse ano e aí vi nos stories, né? Olha só, de novo as redes sociais. Vi nos stories a Priscila no aeroporto. Aí eu falei, pô, será que ela tá aqui nesse momento? Mandei uma mensagem para ela, encontrei com ela no aeroporto. Olha a coincidência. E aí ela estava indo para Barcelona fazer um curso. Então veja só, pessoal. A gente fala tanto, olha, você tem que estudar, você tem que investir em você. Aí você pensa assim, não, o Murilo está falando isso para poder eu comprar o curso dele. Não, a Priscila, a gente também investe em conhecimento. Então, por exemplo, eu fui em congresso esse ano que só a inscrição era R$2.000. Então a gente investe também em conhecimento para a gente se manter atualizado. E aí a Priscila, conversando comigo no aeroporto, disse, poxa, Murilo, eu estava numa dúvida danada se eu trocava de carro, se eu ia nesse curso, e aí decidi no curso. Então veja, tanta gente que compraria logo um carro, né, para poder ostentar aí um Hilux e tal. E a Priscila fez o caminho contrário. Ela, não, agora é o momento de investir. E aí, Priscila, para poder chegar nesse assunto, eu queria te perguntar isso, né? Como é que foi esse teu curso lá de impermeabilização na Espanha? E se nós aqui no Brasil estamos muito atrás do que eles nessa área? Muito atrás. Ixi. Muito atrás mesmo. O método executivo, inclusive, das obras, não só falando de impermeabilização, mas o método executivo ainda é muito arcaico aqui no Brasil. Artesanal. A gente ainda constrói igual a gente construía 100 anos atrás. Mas, mesmo assim, eu pude aprender muito. E eu recebi, você sabe que eu recebi uns directs de algumas pessoas falando, mas você já não é especialista em impermeabilização? Para que você vai fazer um curso fora do Brasil? Justamente pelo que você falou, porque a gente não pode parar de estudar. Nosso cérebro é um músculo mesmo. E quanto mais você exercita ele, mais conexões neurais ele vai fazer, mais rápido, mais sinapses você vai conseguir fazer, mais atualizado você vai estar. E isso foi de fundamental importância, inclusive para eu fechar um contrato aqui no Brasil, que eu fechei recentemente. Eu estava na frente de um dono de construtora, que é uma construtora que faz obras de alto padrão lá em São Paulo, e o gerente de projetos falou, olha, ela acabou de voltar de Barcelona, ela fez um curso lá, o cara já me olhou diferente. Ele já me olhou, talvez ele estivesse ali com um olhar mais frio. Naquele momento ele falou, calma, então quem é você? Você fez um curso fora? Como é que foi esse curso? O que a gente consegue implementar aqui na nossa obra? E a gente já implementou um sistema novo de impermeabilização numa obra de alto padrão, uma fazenda que a gente está fazendo aqui em São Paulo, com uma tecnologia que eu estou trazendo de fora. Olha que incrível isso. Então, teve um investimento pesado? Sim, tanto que foi o que eu comentei com você. Deixei de trocar de carro para poder investir em conhecimento, porque isso ninguém vai roubar de mim, o carro talvez roube. É verdade. E principalmente, né, numa área como a área da Priscila, de impermeabilização, imagina que a cada ano, a cada mês, estão se desenvolvendo novos produtos, novas técnicas. Então, quem não estuda vai ficar para trás, não tenha dúvida disso, tá? Priscila, agora o que eu queria te perguntar era, tu falou aqui sobre essa questão de implementar numa obra de alto padrão, né? E a gente conversando já, eu vendo as tuas redes sociais, né, teus stories, tu fala muito sobre projeto de impermeabilização. E aí o que acontece? Na faculdade, né, a gente nunca viu nada sobre projeto de impermeabilização. A gente vê, que quem te vê de impermeabilização na faculdade, pelo menos eu, ali numa visita técnica, o professor mostrando ali a aplicação de uma manta, alguma coisa desse tipo, e é isso. Então eu queria te perguntar sobre isso, sobre projeto de impermeabilização. Realmente, para toda obra isso é necessário? E como é que tu está enxergando o mercado? O mercado já tomou consciência dessa importância ou está num processo ainda de aprendizado o mercado? Como é que tu está vendo esse cenário nesse momento? Fantástica a sua pergunta, porque de fato ainda tem muitos profissionais e empresas que não conhecem essa possibilidade de contratar um projeto. Embora eu esteja nas mídias sociais, como você comentou, estou lá mesmo, tenho o meu treinamento, tenho o dia a dia que eu vou mostrando e ensinando, a minha vida real não é no online, a minha vida real é dentro de uma empresa que é especializada em projeto de impermeabilização. Então ali é o meu core business, né? Ali é onde eu tiro o meu faturamento mesmo. A mídia social me potencializa, ela reverbera ali o nosso negócio. Mas voltando a falar sobre projeto, a gente está com vários clientes novos dentro da Obra Seca, que é a nossa empresa, que nunca tinham contratado projeto de impermeabilização.
E aí você já vê um movimento no mercado. Então, tem alguns projetos que a gente entrega para a consultora que já tinha outro fornecedor que atendia e, por alguma razão, migrou para a gente, mas tem um número bem considerável de consultoras que nunca tinham contratado projeto. E por que estão contratando agora? Por conta da norma de desempenho, que é a 15575. Ela traz dos requisitos de desempenho que ela traz é a estanqueidade. E ela exige a vida útil de projeto da impermeabilização. E só existe vida útil de projeto se tiver um projeto. Não tem como eu calcular uma vida útil de projeto sem projeto. Então, a norma de desempenho, ela potencializou demais o mercado, ela fomentou muito o mercado do projeto. E aí tem uma outra norma, que é a 9575, que é uma norma específica para impermeabilização, que ela também diz que todas as obras devem ter projeto de impermeabilização. Então, quando a gente vai para o âmbito jurídico, por exemplo, não ter um projeto de impermeabilização já é um ponto ruim. Já é um ponto que a consultora não está dando check ali. Então, é importantíssimo, quem não conhecia essa disciplina que é tão importante, que é o projeto de impermeabilização, eu te recomendo pesquisar um pouco mais a respeito, porque a gente consegue não só compatibilizar todas as disciplinas de elétrica, de hidráulica, de ar-condicionado, de isolamento térmico, a gente faz uma compatibilização para que não tenha problemas depois na execução de obra, mas não é só isso, a gente monta um escopo de serviços, calculando a vida útil de cada sistema, depois a consultora pode pegar aquele escopo e mandar para os aplicadores e todo mundo orça a mesma coisa. E ela tem aquela equalização mais igualitária, né? Não fica aquela coisa de, nossa, o que eles estão orçando aqui? Um está colocando dupla manta, o outro está colocando uma manta líquida, que não existe esse termo, tá? Tô só dando exemplo aqui. Mas aí fica aquela bagunça que a consultora faz o quê? Vai no menor preço. E é aí que mora o problema, né? Exatamente. E aí, pessoal, mais uma vez, veja que a gente voltou aqui na importância da rede social. Então, veja que nós, profissionais de engenharia, de arquitetura, a gente às vezes reclama que assim, mas estão contratando ali o pedreiro para fazer o serviço. Muitas vezes o teu cliente ele não sabe que precisa te contratar. Então, você, eu, a Priscila, quando a gente está nas redes sociais, né, falando sobre as nossas áreas, a gente está começando a educar o nosso cliente. Muita gente, talvez, ao seguir a Priscila, começou a entender da importância do projeto de impermeabilização. Assim como quando eu comecei nas redes sociais lá atrás, lá em 2017, 2018, eu digo que eu sou um dos primeiros, eu fui chegando quando tudo era mato, né? Então eu fui cortando aí para o pessoal ir chegando. Eu cheguei a fazer enquete na minha rede social. Olha, lógico, minha rede social é seguida por engenheiros, né? Na época, mais engenheiros do que arquitetos. Hoje está quase meio a meio. Mas, assim, 70% dos engenheiros não sabiam que a avaliação de imóveis era coisa de engenheiro. Pensava que era do corretor. Em enquetes que eu fazia nos stories, eles achavam isso. Hoje, eu tenho certeza absoluta que, graças muito ao meu trabalho e ao trabalho de outros profissionais, a gente já conseguiu, né, conscientizar muitos profissionais que entraram nessa área, por exemplo, de avaliação de imóveis, por conta do nosso trabalho nas redes sociais. Então, nós todos, né, lógico, a gente vai cobrar do CREA, vai cobrar do CAL, que bote outdoor na cidade, falando sobre a importância de um projeto de impermeabilização, ok, mas também tem a nossa parte, o nosso trabalho de formiguinha, né, de conscientizando os nossos potenciais clientes da necessidade do nosso serviço. E, claro, muitas vezes existem duas formas de aprender, né? E uma delas é pela dor. Então, muitas vezes ele vai entender a necessidade quando, no caso aqui, um exemplo aqui que a Priscila deu, a laje de cobertura começar a infiltrar. Mas, muitas vezes, se a pessoa ela tem aquela questão, né, de ter uma coisa mais proativa, ela vai se prevenir para evitar esse tipo de problema. E por falar nisso, em evitar problemas, nesse teu trabalho, né, do dia a dia aí da tua empresa, eu tenho certeza que tu encontra muitos problemas em edificações por conta, né, de impermeabilizações mal feitas, enfim. Então, eu queria te perguntar isso, na parte das manifestações patológicas dentro da umidade, enfim, de falhas de impermeabilização, quais são as mais comuns que você identifica? Execução. Então, nós temos algumas etapas, né, dentro da impermeabilização. Nós temos a primeira etapa, que é o projeto. Então, quando a gente não contrata o projeto, a gente já tem uma chance maior de ter problemas. Mas nós temos a etapa do projeto, nós temos a etapa da
execução do que está especificado no projeto. Nós temos o envolvimento dos fabricantes, que por lei precisam colocar produtos no mercado que atendam aos requisitos mínimos de cada norma. Infelizmente, alguns produtos não atendem o desempenho, então aqui também pode dar um certo trabalho a mais para a gente, que é material que não tem desempenho. Nós temos também os erros gerados por terceiros. Então, eu impermeabilizei uma piscina, revesti ela, entreguei, está estanque, aí vem o pessoal do guarda-corpo, perfura a nossa impermeabilização para instalar um guarda-corpo. Ou então uma laje de cobertura que está estanque, está tudo certo. Aí vem alguém do ar-condicionado, vai instalar a infra do ar-condicionado, perfura a impermeabilização, que isso a gente chama de danos causados por terceiros, né, que também é muito comum. E aí tem a falha de manutenção, que muitas vezes ela também é negligenciada. Então, quando a gente calcula uma vida útil de projeto, por exemplo, que foi que a gente colocou, para eu dizer que uma impermeabilização ela vai ter uma vida útil de projeto de 20 anos, algo precisa ser feito para ela chegar a esses 20 anos. A gente coloca essa informação no projeto, que é quais etapas de manutenção precisam ser feitas para que nós tenhamos 20 anos de vida útil daquela impermeabilização. Então, essas são as possibilidades de falha, essas 5 vertentes, e a execução é uma das piores. Agora, eu fiquei curioso. Como é que a gente dá manutenção em impermeabilização? Porque geralmente a impermeabilização ela fica lá de baixo, né? Às vezes a gente faz uma proteção mecânica. Como é que faz uma... Eu fiquei pensando aqui, a única coisa que eu me lembrei foi, tipo assim, desobstruir tubulação, ralo, enfim. Como é? Exato. Quando eu tenho uma proteção mecânica feita com argamassa de areia e cimento, aí eu não consigo dar manutenção na impermeabilização. Eu vou conseguir obstruir ralos, como você comentou, tirar a erva daninha que fica ali ao redor da nossa proteção mecânica. Porém, pensando nisso, na etapa de projeto, a gente já tem apresentado para os nossos clientes soluções de proteção da impermeabilização removível. Então, por exemplo, ao invés de aplicar a manta asfáltica e depois vir com uma argamassa para proteger a manta, e aquilo eu não consigo mais tirar, a gente vem depois da manta asfáltica com um elemento drenante, que é como se fosse um geotêxtil, vem com o XPS, que é um material que a gente usa para trazer mais conforto térmico, e depois vem com uma argila expandida ou vem com algum outro material que eu consigo fazer a remoção com muita facilidade e depois eu coloco de novo. E isso traz para a gente a proteção que eu preciso da impermeabilização e facilita... Eu vou tentar falar um termo aqui. Manutenabilidade. É esse aí. Vou nem tentar. Ele já falou, tá tudo certo, eu vou correr esse risco para quê? É isso aí. E cada vez mais, pessoal, a gente tem visto, né, os sistemas construtivos irem se adaptando para isso. Eu nunca me esqueço que quando eu executei um resort lá nos Lençóis Maranhenses, né, não sei se você vai conseguir ir lá dessa vez, eu lembro que a gente lá tinha essa preocupação, então a gente já tomou algumas medidas para evitar esse problema. Por exemplo, algumas medidas lá. Lá, por exemplo, o ralo não ia para o pavimento de baixo, né? Porque a gente sabe que é uma grande dor de cabeça, porque quando tem um problema na impermeabilização no banheiro de cima, geralmente o problema vai refletir em quem mora embaixo, né? Que vai começar a dar umidade ali no forro e tal. Então, para poder resolver isso, muitas vezes vai ter que entrar na casa do vizinho de baixo. Então, já foi uma coisa que a gente fez lá para toda a parte de drenagem, né, dos banheiros, não precisar invadir um apartamento de baixo. Foi com enchimento? Foi, exatamente. Outra coisa importante também, por exemplo, a parte lá onde a gente tem as tubulações e registros de chuveiro, né? Então, hoje na tua casa aí, provavelmente se der um problema no chuveiro, vai ter que quebrar ali o revestimento para trocar o registro. Lá não, tem uma carenagem, né, que é parafusada, então desparafusa, faz toda a manutenção. E aí eu nunca me esqueço que o diretor dessa empresa que eu trabalhei, ele falava assim: Murilo, já imaginou se todo carro viesse com aquela parte onde está o motor vedada, assim, soldada, e a gente tivesse toda vez lá cortar, né, com maçarico? É a mesma coisa. Então, todos os sistemas construtivos têm que ir caminhando para que realmente tenha essa manutenabilidade. Ou seja, que a gente consiga fazer a manutenção, né, sem precisar quebrar, destruir, enfim. Priscila, agora uma coisa que tu falou lá no nosso evento de São Paulo e que aquilo ficou na minha cabeça foi, e tu citou rapidamente aqui na tua fala, e eu queria que tu esclarecesse para o pessoal, porque tu falou assim, muitas vezes, né, quando a gente vai fazer uma pequena reforma em casa, etc e tal, a gente acaba indo nessas lojas de material de construção comprar material. E aí tu falou uma coisa que eu falei, não é possível. Quer dizer que nas lojas de materiais de construção vende produto de impermeabilização que não é adequado? Como é que é essa história? As fábricas, a maioria delas, entregam um tipo de produto para o varejo
e um produto da mesma família química, só que com desempenho elevado para o mercado técnico. O mesmo fabricante. Alguns fabricantes não, tá? Isso não é generalizado. Tem fabricante que só troca a imagem, porque no varejo o que importa é a imagem. É uma embalagem bonita, colorida, tal. No técnico não. A embalagem pode ser só com o nome, porque o que importa pra gente é a ficha técnica. São os dados de desempenho. Mas a maioria dos fabricantes mandam produtos diferentes. Então a manta asfáltica, por exemplo, que é vendida na C&C, ela tem um desempenho inferior à manta asfáltica daquele mesmo fabricante que é vendida no mercado técnico. E por que isso? Por conta da exigência. Então, geralmente, quem compra um material impermeabilizante num home center da vida é o faça você mesmo. É quem vai pegar e vai aplicar numa laje para resolver um problema. Se aquele problema for resolvido por 1 ano, 2 anos, tá tudo bem, porque foi ele que fez. Ele, na cabeça dele, falou, economizei dinheiro. No mercado técnico, eu não posso sugerir um sistema que vá ter uma vida útil de 2 anos, não atende nem a norma de garantia, que são 5 anos. Então, por conta disso, a exigência do produto no mercado técnico é muito maior do que o produto no varejo. Pronto, aí mais uma vez a gente vê a importância do conhecimento. Eu, por exemplo, Murilo, ó, sou formado há 21 anos e tá aí uma novidade para mim. Então, entenda, isso aqui, esse tipo de informação, ela é super importante, de novo, para você educar, convencer, conscientizar o seu cliente. Que não adianta ele chamar lá o pedreiro Zé da esquina para fazer um serviço, porque existem aqui o conhecimento técnico que pode fazer com que tenha uma obra muito mais durável, né? Agora, Priscila, para quem está começando, já que esse assunto, né, de impermeabilização, ele não é um assunto que a gente vê na faculdade, pelo menos eu não vi, e assim, acredito que a maioria, né, dos engenheiros arquitetos não viram esse assunto. Como é que a gente começa nessa área? Hoje eu sei que você tem seu curso, né? Mas assim, já tem literatura, tem outros cursos, pós-graduações, enfim. Como é que tu recomenda que a pessoa dê os primeiros passos nessa área? Tem pouquíssima literatura em impermeabilização. Os livros que nós temos é de 1980 e alguma coisa. De Então verdade. tá na hora de escrever um, né? Eu comecei a escrever, de verdade, eu tracei ali alguns capítulos, mas com aquele volume de oportunidades que me surgiram nesse ano, 2024, que foi um furacão na minha vida, eu acabei pegando esse projeto e não desisti dele, ele só está dormindo. Mas eu estou desenvolvendo a escrita de um livro, sim, por convite de uma editora que é da nossa área técnica. Mas, fato é, tem pouquíssimos livros e referências bibliográficas. O que a gente tem? A gente tem eventos técnicos que ocorrem 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano, que os profissionais escrevem artigos técnicos de pesquisa que eles fazem ou de cases que eles enfrentaram, eles aprofundam um pouco mais naquilo e aquilo é muito rico. Então, tem um site, por exemplo, que é o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, que ele tem lá uma base de arquivos técnicos que foram publicados nos anais lá, que são eventos que eles fazem, e que é uma boa fonte de pesquisa para a gente. Inclusive, ano passado, eu fiz uma palestra lá sobre impermeabilização para estruturas em anéis de concreto, que é um baita problema, porque cada emenda de anel é a possibilidade da água infiltrar. Eu trouxe esse artigo lá, foi aprovado, e é uma boa fonte de pesquisa. Por quê? Tem muitos eventos que, se você for patrocinador, você consegue palestrar. Esse evento que eu estou comentando não é o caso. Você só consegue fazer uma palestra se você escrever um artigo técnico, ele for avaliado por uma banca e aprovado. Então, os artigos técnicos dali são artigos que você pode usar como fonte de pesquisa de forma gratuita. Que mais? Eu dou uma dica que nem todo mundo gosta dessa dica que eu dou, mas ela é valiosa. É você participar da revisão da norma 9575. Acontece 1 vez por mês uma reunião que junta todos os profissionais da impermeabilização e eles ficam discutindo sobre quais mudanças precisam ser feitas nessa norma, que é a principal norma. E por que as pessoas não gostam? Porque ele não é um ambiente acadêmico. O intuito não é trazer pessoas que não entendem para aquele ambiente, mas é um ambiente que a gente aprende muito. Se você for lá e ficar quietinho, só ouvir... Mas é presencial ou online? É online. E qualquer pessoa pode assistir. Você faz o cadastro no site da BNT e qualquer pessoa pode acompanhar. É uma reunião aberta ao público mesmo, porque é a escrita de uma norma técnica, depois vai para a consulta pública, ela é aprovada e depois publicada. Então, qualquer pessoa pode estar presente online para assistir aquele encontro. E é muito rico, são 4 horas, 1 vez por mês, e tem todos os profissionais da impermeabilização que se dedicam, né, tempo, porque...
Você ficar 4 horas de forma gratuita, trazendo ali o seu conhecimento, mas é muito rico e é gratuito. E aí é o que você falou, investir em cursos é muito importante, porque imagina, quantos anos você trabalhou na Caixa? Quase 17, 16 anos e 10 meses. Você imagina o tanto de conhecimento que você tem, que está na sua cabeça, que você pega aquilo, pincela as informações mais importantes, as informações que vão transformar realmente a vida daquele profissional que vai trabalhar com avaliações e perícia, e você coloca dentro de um curso. Cara, não tem preço isso. Você pegar todo esse conhecimento, 17 anos de experiência, e colocar dentro de um curso e trazer, olha, eu, Murilo, não tive essa oportunidade na minha época, mas você está tendo. Não tem preço isso. Não tem preço. Então, quem tem condições, que invista mesmo em estudo. E quando eu falo condições, não é dinheiro sobrando, não. Porque eu não estava com dinheiro sobrando para ir para Barcelona e fui. Deixei de trocar um carro porque eu queria trocar o carro e fui. Porque eu entendo que o estudo é importantíssimo para a gente conseguir alavancar o nosso negócio, alavancar o nosso CPF, nosso CNPJ. Então, investir em estudo é muito importante. E aí tem o curso Elite, a pós-graduação Elite, tem um módulo de impermeabilização, que inclusive eu sou a professora. E tá aqui e veio para cá para gravar também. Exatamente. Então, é investir em estudo, é tempo, dedicação e dinheiro. Acho que esse é o caminho mais garantido aí da gente que vem de origem humilde, que é o meu caso, conseguir ter uma vida um pouco diferente em função do nosso desempenho. Bem, eu pincelei 3 pontos aqui. Primeiro é esse que a Priscila comentou, né, da importância da gente se capacitar mais uma vez, e hoje a quantidade de oportunidades que a gente tem de aprender. E muitas vezes, não apenas, hoje é uma grande oportunidade, porque na minha época, né, eu me formei em 2003, primeiro, só existia curso presencial, então e aqui eu moro em São Luís do Maranhão, né, uma capital, mas é uma capital menor, digamos assim, comparada com outras do Brasil. Então eu precisava esperar abrir uma turma de um curso presencial aqui em São Luís ou viajar para algum lugar para fazer. Hoje, muitas vezes o curso, a pós-graduação, o conhecimento está aí na palma da tua mão. E muitas vezes, a Priscila mesmo essa semana estava fazendo lá uma masterclass sobre impermeabilização de piscinas. Eu faço também eventos gratuitos. Então, muitos professores estão nas redes sociais, né, fazendo conteúdo gratuito. Então, beleza, se neste momento aqui você está sem condições de investir em você, cara, mas pelo menos seja interessado, né? Aproveite esses conhecimentos gratuitos para você ir vendo quais áreas que você vê a oportunidade, quais áreas que você realmente se encanta com ela, porque, olha, não adianta você e querer fazer uma determinada área porque, me disseram que está dando dinheiro. Tu só vai conseguir ser bom e ser referência em alguma coisa se você gostar daquilo, porque tu vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar, e tu não vai aguentar estudar algo que você não goste, não tem como. Então, na minha época, assim como a Priscila, adiou a troca do carro para investir conhecimento, na minha época, Priscila, como essas oportunidades eram tão poucas de abrir um curso presencial aqui em São Luís, cheguei a pedir empréstimo no banco, pagando juros para fazer curso. Tá certo que depois virou uma bola de neve esse empréstimo, mas no final das contas valeu a pena o esforço, né? Aquele conhecimento que eu adquiri, eu falo que todo conhecimento é como se fosse uma nova ferramenta que você adquire. Então, se você tem mais ferramentas, você tem mais oportunidade de aplicação daquele conhecimento. Outro ponto importante também que a Priscila comentou é essa questão das normas, né? Tá aí, eu, Murilo, de novo, não sabia. Então, aprendi mais isso aqui. Só essa dica para mim já valeu esse podcast aqui, que é essa possibilidade que a gente tem de ficar olhando, assistindo, né, as conversas sobre discussão sobre atualização de norma. E aí eu quero para você refletir, né, quando as pessoas falam assim, por que a norma é paga? Tá aqui, a Priscila deu a resposta. Porque somos profissionais como eu, como a Priscila, enfim, tantos outros, que vão dedicar o seu tempo ali para poder participar de uma revisão de norma. Então ali não tem ninguém que paga por aquilo, né? Então por isso que as normas são cobradas. Porém, é importante lembrar mais uma vez, né, que tanto o Confea quanto o CAL fizeram convênios esse ano com a BNT, onde os profissionais conseguem visualizar as normas gratuitamente, tá? Então, mais essa vantagem aí. E último ponto aqui dessa fala da Priscila que eu levantei aqui, que ela falou assim, eu já comecei a fazer um livro, né, mas tive que dar um pause aí por conta de outras atividades.
eu vou falar uma coisa para vocês. Valorizem os autores, né? A gente muitas vezes quer pegar o livro em PDF na internet, aquele Piratex, né? E aí é por isso, muitas vezes, que a gente às vezes tem área dentro da engenharia que não tem livro. Por quê? Porque ninguém, nenhum profissional vai ter uma renda que vai possibilitar viver de ser escritor de livros, exatamente porque no Brasil não se valoriza os livros, não se valoriza os autores. Então, sempre que possível, compre o livro em vez de ficar pegando aí o pirata da internet por dois motivos. Primeiro, porque muitas vezes tu vai encontrar um pirata da internet que está desatualizado. Então eu vejo isso todos os dias e para mim isso é uma das maiores vergonhas que um profissional pode cometer é fazer um laudo citando um livro que já está... Ele citou uma página da primeira edição, já está na quinta edição, já mudou ali alguma coisa. Então, primeiro, que é uma vergonha. E segundo, que você fazendo isso, você está cada vez mais fazendo com que mais profissionais não queiram dedicar o seu tempo para fazer um livro, tá? Então, eu, Murilo, sempre tive isso, tá? Então, hoje eu tenho uma biblioteca lá, às vezes eu faço live lá em casa, vocês vão olhar lá um monte de livro, vai dizer, poxa, o Murilo investiu um montão em livro, mas, pô, aquilo ali são 20 anos comprando livro. Eu compro um livro por mês para poder ir montando a minha biblioteca, o meu acervo. Ah, Murilo, tu já leu aquilo tudo? Não, mas o livro, muitas vezes, ele é material de consulta, né? Então, ocasionalmente, eu vou precisar consultar um livro. E aí, não adianta eu querer ficar confiando que todo conhecimento está na internet, que às vezes não tá. Tem muito conhecimento que realmente é só nos livros. Bem, Priscila, para a gente encerrar aqui, eu tenho só mais duas perguntas aqui. A primeira é, beleza, a gente falou aqui sobre quem está querendo começar nessa área, né? E tu deu algumas dicas aí muito valiosas. Mas aí a próxima pergunta que eu quero te fazer é, muita gente às vezes, né, fica com receio de entrar numa área porque não sabe ou não enxerga as oportunidades. Então, para quem está começando, quais são os principais clientes, né, que nós temos para quem se especializa em impermeabilização e como prospectar esse cliente? Como é a melhor forma de eu oferecer esse serviço? Anota aí que vale ouro essa dica. Pessoal, esse podcast aqui a partir de agora vai ser pago, viu? Vai ser pago, boa. Tem uma pesquisa que saiu em 2022, onde diz que 83% das construções no Brasil têm problemas com infiltração. 83%. Então, eu não sei qual cidade que você está assistindo esse podcast, mas pode ter certeza que na sua região tem edificações, tem empreendimentos que sofrem com infiltração. Então, esse é a porta de entrada. É você entender o seu mercado e saber as oportunidades que existem ali e começar a atuar. Então, se tem infiltração, tem pessoas que estão vivendo no ambiente úmido, que logo aquilo é o habitat perfeito para a proliferação de fungos e bactérias. Aquelas pessoas que moram naquele habitat úmido podem desenvolver doenças pulmonares, doenças oculares, doenças respiratórias, gerada por uma infiltração, olha só. Saúde do usuário ligada com a saúde da edificação. Então, a porta de entrada, você resolver problemas de infiltração de 83% das construções aqui no Brasil. Ou seja, muito mercado, tem com toda certeza. Depois, você vai se especializando mais, vai investindo mais em curso, vai entendendo como é que funciona o mercado. Você pode começar, claro, montando um plano de negócios, fazendo algo estruturado aí, fazendo um merchan dentro do meu treinamento. Eu tenho uma aula específica sobre plano de negócio, que não foi eu que ministrei, porque eu não tenho essa capacidade. E quem foi? Foi meu marido, que é consultor, especialista, estrategista de mercado. Mas, enfim, conseguiu ter ali já um retorno referente ao seu profissionalismo, sobre a área que você está atuando. Você pode montar o seu plano de negócio e começar a empreender nessa área, seja executando obra, seja fiscalizando obra, que também é um mercado que está crescendo muito, o mercado da fiscalização. Por quê? O que as construtoras fazem? As construtoras têm ali o seu engenheiro, o seu mestre, geralmente é uma equipe muito enxuta, e eles quarteirizam todas as disciplinas. Então, eles quarteirizam a hidráulica, quarteirizam a impermeabilização, a elétrica, assim por diante. Viram Frankenstein. Ninguém é o pai daquela criança juntando tudo aquilo. Então, para a impermeabilização, a gente precisa de fiscalização. E tem muita empresa que está se especializando em fiscalização. Inclusive, anota aí também, a norma 9575, que está em atualização, vai ter um capítulo só sobre fiscalização. Que não vai ter esse nome, porque a gente não pôde colocar esse nome na norma, o CREA não permitiu, quem faz fiscalização é ele.
Então, foi análise de conformidade que a gente decidiu colocar. Mas vai ter um capítulo só exclusivo sobre isso. Então, a demanda vai aumentar cada vez mais para fiscalização. E projeto, que é o que a gente faz, laudos especializados em infiltração e daí por diante. Então, tem um universo de possibilidades. E aí eu gostaria de dar mais um recado, uma dica que é não é nem um recado, nem uma dica, é uma provocação. No passado, quem era poderoso, quem tinha dinheiro era quem tinha terra, né? Então, olha, fulano tem não sei quantos hectares de terra, fulano tem não sei quantos terrenos lá não sei onde. Então, esse é uma pessoa poderosa. Passou um tempo, com a industrialização, quem era poderoso era quem tinha a indústria, quem produzia em larga escala, quem tinha aquela linha de produção mesmo. Hoje, nos dias atuais, tem poder quem tem conhecimento. Você pode ver. As pessoas que mais se dão bem na carreira e na vida é porque, além dela ter conhecimento, ela distribui o conhecimento dela. Porque não adianta nada a gente só ter conhecimento e não ser generoso em contribuir, em distribuir. Hoje, na era que nós estamos vivendo, com a era da internet, com a era das mídias sociais, a informação na palma da nossa mão, quem tem conhecimento é quem está dominando o mercado. Então, não faltam mais motivos para você se posicionar no digital. Tem que ser para ontem. E aí, voltando ao que o Murilo falou, as pessoas vão te zoar, te chamando de blogueirinho. Sabe o que eu respondo? Não se preocupe, que quando você quiser que eu divulgue a sua empresa, eu vou cobrar mais caro. Tá me chamando de blogueirinha? Então, blogueirinha cobra para divulgar. Ó, você cala a boca da pessoa que ela perde o rumo, mas mereceu, né? Vem querer menosprezar nosso trabalho, mas eles não fazem ideia do quanto que isso é poderoso. E outra coisa é, você está demonstrando o seu conhecimento e hoje quem tem poder é quem tem conhecimento. E tem muita gente que fala assim, né? Poxa, mas se vocês sabem tanto, por que vocês não estão ganhando dinheiro com isso em vez de ensinar as pessoas? Não, é ao contrário, a gente está ganhando dinheiro com isso e está ensinando as pessoas. E aí tem uma frase que eu até botei aqui para poder eu ler para vocês, que eu achei sensacional, que diz o seguinte: a competição acontece embaixo. No topo as pessoas estão se ajudando. Exato. Então, se você está pensando aí com esse pensamento medíocre de eu não vou ensinar o que eu sei porque eu vou estar fortalecendo meu colega, então saiba que tu ainda está lá embaixo, porque no topo aqui todo mundo está se ajudando, todo mundo está ganhando junto. Priscila, mais uma última pergunta, aliás, penúltima. Outra coisa que me surpreendeu na tua palestra foi você falar sobre impermeabilização de viadutos, enfim, de obras de infraestrutura. Eu também nunca tinha ouvido falar nisso. Conta um pouquinho pra gente aí sobre isso. Lá na Espanha o pessoal tá fazendo, como é que é? Não, países que têm gelo, já é uma prática ser obrigação a impermeabilização nos tabuleiros, né, que é a superfície que recebe ali o tráfego de veículos, justamente porque eles usam sal para derreter o gelo e o sal, ele ataca a nossa ferragem. Só que não é só o sal que ataca a nossa ferragem das nossas pontes e viadutos, que a gente chama de obras de artes especiais. A água também. A água do mar, a água da chuva e todo o ambiente insalubre que nós temos ali nas nossas pontes, elas sofrem. Então, a gente deveria impermeabilizar, mas infelizmente não tem nada no Brasil que obrigue que as estruturas especiais sejam impermeabilizadas. E tem aquele mito que o concreto é impermeável, né? Tem esse mito. Eu já conversei com alguns projetistas renomados, não só de estruturas de pontes e viadutos, mas de usina hidrelétrica também. E eles falam, não, se eu colocar um cimento com fator água-cimento de 0,6, que vai ser menos poroso, daí por diante não vai ter porosidade para a água entrar. Mas fato é, quando a gente vai executar um concreto, a gente tem várias variações que podem acontecer e vão fomentar num concreto que vão ter ali bicheiras, microfissuras, juntas de concretagem, a água vai entrar. E aí o que acontece? Em pontes e viadutos especificamente, a vida útil da ponte é reduzida, porque quando a gente tem ali a infiltração, isso corrói a armadura e logo enfraquece a nossa estrutura. Então a redução da vida útil é a primeira coisa que acontece. Segundo, sai do seu bolso o gasto com manutenção emergencial. Porque se uma ponte está para cair, a gente precisa ir lá e recuperar ela. Isso é muito mais caro do que se na época de projeto a gente projetasse a impermeabilização. E terceiro, risco de colapso, que é o risco da gente estar passando embaixo da ponte e a ponte colapsar na gente. É pequena, né? A chance é pequena exatamente naquele momento, mas já aconteceu no Brasil algumas vezes. Então, olha só, é um problema social gerado por uma cultura
de não entender sobre impermeabilização. Então, olha o quanto que é importante esse tema que você está trazendo aqui no podcast. Porque isso impacta a vida de todos nós. Não só financeiramente, porque sai do nosso bolso o reparo emergencial, mas também de segurança. E, infelizmente, não são impermeabilizadas. Show de bola. Pessoal, vamos aqui, finalizando aqui esse podcast. Com certeza foi um dos melhores podcasts que a gente fez. Uhul! A quantidade de conhecimento e de dicas para a carreira de vocês. Mas agora eu queria só que tu desse uma palhinha sobre os conteúdos que tu vai gravar amanhã para pós-graduação. O que o pessoal vai aprender nesse módulo assim? Tá carregado, viu? Tá carregado de informações. A gente vai fazer, a princípio, a gente vai fazer um nivelamento de conhecimento. Então, introdução da impermeabilização, por quê? Pode ter pessoas na pós que já têm ali um certo conhecimento da área e outras que estão cruas. A gente precisa nivelar todo mundo. Senão isso não vai fazer sentido para quem nunca atuou, para quem nunca esteve com nenhum contato da impermeabilização. Então, a primeira coisa, a gente vai nivelar o conhecimento de todo mundo, explicar o que significa uma membrana, uma manta, quais classificações, como que eu aplico, o que é crack bridging ability, que é uma característica super importante da impermeabilização. Então, a gente vai fazer um nivelamento de conhecimento. Então, eu vou ter que assistir esse módulo, porque essa palavra que ela falou eu não sei nem o que é. Eu faço de graça pra você. Mentira. E aí depois a gente vai trazer informações sobre execução e por que é importante, Murilo, que você pode falar, caramba, mas ali são profissionais que vão atuar com perícias, com avaliação, por que ele tem que saber como que executa uma impermeabilização? E a resposta é simples, para ele chegar numa inspeção e ver que a manta, por exemplo, ela está soltando do rodapé, ou que está vindo uma trinca em todo o perímetro, ou que então aquela membrana está com bolha, como é que ele vai saber a causa daquela anomalia se ele não saber como que é a forma correta de aplicar? Então essa é a segunda etapa que a gente vai fazer, explicar a forma correta de aplicar os sistemas mais utilizados no Brasil. Não dá para a gente explicar tudo, mas os mais utilizados a gente aborda. E depois a gente traz problemas. Depois a gente traz cases onde deu errado, para a gente analisar juntos o porquê daquele errado e também para preparar a pessoa para quando ela chegar numa inspeção, que geralmente é porque está com o problema, ela eu já vi isso. Eu vi isso na aula da pós-graduação Elite Pós, com a professora Priscila Bezerra, e eu já sei como é que resolver. E aí a gente profissionaliza os nossos laudos. Show de bola. Então, pessoal, mais uma vez aqui agradecer a Priscila por ter participado aqui desse podcast, e principalmente também por ter aceitado aqui o convite em fazer parte do nosso time aqui da Elite Pós, o Dream Team da Elite Pós, né? Priscila, deixar para você se despedir do pessoal, dando uma última dica aí para quem está querendo iniciar nessa área de impermeabilização. Você nunca vai perder seu medo. Nunca. Murilo se preparou financeiramente, e emocionalmente. Até hoje eu tenho medo. Até hoje ele tem medo. Eu me preparei não financeiramente, mas eu me preparei com plano de negócio. Tinha ao meu lado um consultor que me motivou, porém o medo nunca perdi. Recentemente eu ampliei o meu escritório, então a gente está com o dobro de tamanho, nós temos equipe. A cada contratação que eu vou fazer eu fico com medo. A cada contrato novo que eu vou fechar eu fico com medo. O medo nunca vai parar de existir. Então vai com medo mesmo, porque no fim a vida passa. O tempo passa. Quando você vai falar, caramba, eu tinha planos lá em 2024 de montar meu próprio negócio ou de investir na minha carreira, de fazer um curso. Eu fiquei empurrando, o ano que vem eu faço. Passou, estamos em 2027 e você não fez. Ao invés de ver um vídeo como esse em 2027 e ficar arrependido, começa agora. Começa agora, se prepara e vai. O medo você nunca vai perder. Se você ficar esperando perder o medo, você não vai conseguir. E se você está vendo em 2027 aqui esse podcast, saiba que 2030 tá bem aí. Muito bom, não foi combinado. Olha só, pessoal, sigam o perfil da Priscila, tá? Priscila Bezerra, beleza? Para você ter mais conhecimento aí na área de impermeabilização. E também, né, tenho certeza que tem muita gente perguntando, pô, Priscila falou tanto de plano de negócio, quem é, então, a pessoa? Você vai procurar aí o perfil no Instagram, rodolfo.antunes, com 2 S no final, que é um grande especialista em gestão que pode ajudar aí você que está querendo começar a empreender ou você que está aí patinando com a sua empresa e quer organizar a casa, sigam aí o perfil do Rodolfo Antunes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu comentário. Se puder, compartilha aí nos teus grupos de WhatsApp, compartilha aí no teu Instagram, porque com certeza esse conteúdo aqui desse podcast vale ouro. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!